A Bíblia revela a existência de 3 animais que Deus usou de forma tão consistente, tão específica e tão ligada à proteção dos lares e das famílias que a tradição cristã passou 2000 anos usando as imagens desses 3 animais como sinais de cobertura divina sobre as casas. Não estou falando de superstição. Não estou falando de folclore espiritual sem fundamento. Estou falando de ensinamento bíblico sólido, de tradição cristã documentada e de algo que a maioria dos fiéis nunca ouviu explicado com a clareza e a profundidade que merece. Quando você entender o que cada um desses 3 animais representa na palavra de Deus, nunca mais vai olhar para a sua casa da mesma maneira. E mais do que isso, vai saber exatamente o que fazer para ativar sobre o seu lar a proteção que a Escritura promete. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Deixa o teu like antes de continuar, porque isso ajuda este conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessa mensagem. Antes de entrar nos 3 animais, preciso te contar sobre uma conversa que marcou profundamente a minha vida pastoral. Uma mulher de aproximadamente 60 anos se aproximou de mim no final de uma missão paroquial com aquela expressão que qualquer sacerdote aprende a reconhecer, a expressão de quem carrega algo há muito tempo e que finalmente encontrou o momento e o lugar certo para falar. Ela me disse que há mais de 15 anos nunca havia paz verdadeira dentro de casa. Não era que as coisas fossem terríveis, era que a paz nunca conseguia se instalar de forma duradoura. Entrava dinheiro e saía sempre mais depressa do que o esperado, sem explicação razoável. Os filhos brigavam com uma frequência e uma intensidade que parecia desproporcional. O marido vivia com problemas de saúde sem causa clara. Ela própria sentia, especialmente durante a noite, uma espécie de peso que a impedia de descansar de verdade. Havia feito tudo o que sabia fazer. Levara bênçãos para casa, rezara, colocar imagens nos cômodos, acendera velas, mas nada produzia uma mudança que durasse. E então ela me disse algo que nunca mais esqueci. Padre, o que me falta não é mais devoção, é entender. Preciso entender o que está acontecendo para poder fazer algo de verdade. Essa mulher articulou com precisão o que milhares de famílias sentem, mas não conseguem nomear. Há lares onde os problemas se sucedem com uma frequência que vai além do que o acaso explicaria, onde a alegria não consegue se instalar de maneira estável, onde parece que toda vez que a vida começa a melhorar, algo entra e desfaz o progresso. Não estou dizendo que tudo tem causa espiritual. Estou dizendo que há situações onde a dimensão espiritual é real e onde o que a Bíblia ensina sobre a proteção dos lares é mais relevante do que qualquer outra intervenção possível. Os 3 animais que vou apresentar são exatamente o ensinamento que essa mulher precisava ouvir e que você também precisa ouvir hoje. O primeiro animal é o cordeiro. E para entender por que o cordeiro é o símbolo mais fundamental de proteção sobre os lares em toda a tradição bíblica, preciso te levar a uma noite que aconteceu há mais de 3.000 anos no Egito. O povo de Israel estava em escravidão. Moisés havia anunciado as pragas e a última e mais devastadora de todas estava prestes a chegar. O anjo da destruição passaria sobre o Egito e o primogênito de cada casa morreria. Mas Deus deu ao povo de Israel uma instrução muito específica. Cada família deveria tomar um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo ao anoitecer e usar o sangue do animal para marcar as 2 ombreiras e a verga da porta de casa. E Deus prometeu: quando vir o sangue, passarei por cima de vós. A praga não vos tocará. O sangue do cordeiro na porta como sinal de proteção, como marca que dizia ao anjo da destruição: aqui mora um povo que pertence a Deus, que está sob cobertura, que você não toca. Essa é a Páscoa do Êxodo. E o que a tradição cristã reconheceu desde o início é que esse cordeiro pascal era uma prefiguração, um sinal antecipado de algo muito maior que viria. João Batista, quando viu Jesus aproximar-se, não o chamou de rei, nem de profeta, nem de Messias. Disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, o cumprimento perfeito de tudo que o Cordeiro pascal da noite do Êxodo prefigurava. O sangue que protege, que marca, que diz ao anjo da destruição: aqui não, esta casa está coberta. Quando uma família vive sob a proteção do Cordeiro, está com o sangue de Cristo sobre as ombreiras da sua casa. Não de forma metafórica, de forma espiritualmente real. A cobertura que o sangue de Jesus produziu na cruz é a proteção mais completa que existe sobre um lar, sobre uma família, sobre cada pessoa que vive naquela casa. Como se ativa essa proteção? Não é por meio de rituais elaborados, é por meio da vida sacramental. É na missa onde o Cordeiro de Deus
é oferecido sacramentalmente, que a proteção do sangue se torna presente na vida da família. É na comunhão, onde o Cordeiro de Deus é recebido dentro da própria vida, que essa cobertura se aprofunda. É na confissão, onde o sangue do Cordeiro limpa o que foi sujo e fecha as portas que o pecado abriu. Existe uma oração que a Igreja reza em cada missa antes da comunhão, que carrega uma potência espiritual que raramente se explica com a clareza que merece. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Essa oração rezada em família, especialmente nas temporadas litúrgicas mais intensas do ano, tem um peso espiritual que a transforma em muito mais do que uma fórmula religiosa. É uma invocação da cobertura real do sangue de Cristo sobre o lar. Quando você olha para a porta da sua casa e pensa, o sangue do Cordeiro está aqui, esta casa está coberta, nenhuma força do mal tem direito de entrar, porque o Cordeiro de Deus a protege, você não está fantasiando. Você está reclamando uma realidade espiritual que a cruz tornou disponível para cada família que vive sob o nome de Jesus. O Cordeiro é o primeiro animal, o fundamento de tudo que vem a seguir. O segundo animal é a pomba. E este é o que tem a dimensão mais íntima, mais cotidiana, mais presente na textura diária da vida familiar. A pomba aparece no começo da Bíblia numa cena que a maioria conhece, mas que raramente conecta com a proteção dos lares. É a pomba que Noé solta da arca depois do dilúvio, que retorna com um ramo de oliveira no bico, anunciando: as águas baixaram, a terra está novamente disponível. A destruição acabou, a paz está disponível. A pomba com o ramo de oliveira é o primeiro símbolo de paz e de recomeço depois de uma devastação que toda a tradição bíblica conhece. É o sinal de que Deus não abandonou, de que depois do dilúvio mais devastador vem sempre o sinal de que a vida pode recomeçar. Mas a pomba aparece de novo, desta vez no início do Novo Testamento, no momento que muda o eixo de toda a história. É o batismo de Jesus no Rio Jordão. Quando Jesus sai da água, o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. E a voz do Pai ressoa: este é o meu Filho amado, em quem tenho a minha complacência. A pomba é o Espírito Santo. É a presença de Deus que desce sobre a vida de quem foi batizado, que habita, que guia, que protege, que consola, que intercede. São Paulo, na carta aos Gálatas, descreve os frutos que essa presença produz onde é honrada e cultivada: amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Quando a pomba habita uma casa, esses frutos aparecem, não de forma instantânea e perfeita, mas de forma real e progressiva. Uma casa onde o Espírito Santo é honrado, onde é invocado, onde as pessoas se lembram de que Ele habita em cada batizado que vive ali. É uma casa diferente, é uma casa onde a paz tem uma qualidade diferente, onde os conflitos se resolvem de maneira diferente, onde a criança que chora é acolhida de maneira diferente, onde o idoso que está a diminuir é tratado com mais ternura. Não porque as pessoas sejam perfeitas, mas porque há uma presença que suaviza, que lembra, que toca o coração quando o temperamento quer endurecer, que inclina a vontade quando o orgulho quer fechar, como se convida a pomba a habitar a casa, com a oração ao Espírito Santo, com a invocação que a tradição resumiu no hino Veni Creator Spiritus: vinde Espírito Criador, visitai as almas dos vossos fiéis, enchei de graça celestial os corações que criastes, com a leitura da palavra em família, porque o Espírito Santo é o autor da Escritura, e onde a Escritura é lida com reverência, o autor está presente de maneira especial, com o perdão praticado dentro de casa, porque a pomba, símbolo de paz, não habita onde o rancor faz ninho, onde a raiva é alimentada sem ser tratada, onde os conflitos se acumulam como camadas de pedra que progressivamente tornam o lar pesado e opaco. Uma das práticas mais simples e mais poderosas que conheço para convidar a presença do Espírito Santo à casa é esta. Antes de dormir, cada pessoa ou a família junta olha para o alto e diz: Espírito Santo, és bem-vindo nesta casa. Protege-nos enquanto dormimos. Afasta o que nos quer mal. Fica aqui. Não precisa ser mais elaborado do que isso. A simplicidade da criança que pede ao pai que fique é a oração que o pai recebe com mais ternura. Há algo que preciso dizer sobre a relação entre a pomba e o que acontece de noite nos lares. Há uma razão pela qual tantos ataques espirituais acontecem durante a noite. A tradição espiritual cristã sempre reconheceu que a noite tem uma dimensão de maior vulnerabilidade, não porque Deus durma,
mas porque a guarda da atenção humana baixa, o que estava contido durante o dia torna-se mais perceptível, o que estava suprimido emerge com mais força. Os pesadelos que perturbam sem causa aparente, o despertar súbito com uma ansiedade que não tem origem identificável, a sensação de peso que impede o descanso verdadeiro, a criança que chora de noite com um medo que não consegue explicar. Não estou dizendo que tudo isso tem causa espiritual. Estou dizendo que quando acontece com uma frequência que parece excessiva, quando não há explicação médica, quando a lógica não cobre tudo, vale a pena considerar a dimensão espiritual. E a resposta da tradição cristã é precisa. A pomba que habita a casa habita também a noite da casa. O Salmo 91, que é o salmo da proteção por excelência e que é a liturgia das completas, a oração da noite da igreja, usa há séculos, declara com uma segurança que não vacila: não temerás os terrores da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda nas trevas. Essa proteção não é automática, é invocada, é pedida, é ativada pela oração que antes de dormir coloca a casa e os que nela dormem sob a cobertura da pomba que habita. O terceiro animal é o leão, e este é o mais poderoso dos três, o mais majestoso, o que mais diretamente se relaciona com a autoridade espiritual sobre o lar. O leão aparece no livro do Apocalipse com um título que é o título cristológico mais carregado de poder de toda a Escritura. João está a chorar porque não há ninguém digno de abrir o livro selado. Nenhum ser em todo o universo criado tem autoridade suficiente para o abrir. E então um dos anciãos diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo ressuscitado, com a autoridade que a ressurreição conferiu, com a vitória sobre a morte que tornou possível o que antes era impossível, com o poder sobre todo o poder que antes aterrorizava. São Pedro, na sua primeira carta, usa uma imagem que a tradição cristã nunca esqueceu. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, o adversário como leão. Mas a tradição cristã sempre sublinhará um ponto fundamental: é imitação, é paródia. O leão verdadeiro é o leão de Judá. E o leão falso, o que ruge tentando imitar a força do verdadeiro, não tem poder sobre quem está sob a autoridade do leão de Judá. Há uma diferença abissal entre os dois. Um venceu a morte, o outro apenas a imita para intimidar. E quem conhece o verdadeiro não se intimida com a imitação. Como se aplica isso à proteção da casa? Por meio da proclamação da autoridade de Cristo sobre o lar, não como fórmula mágica sem fundamento, como declaração de fé fundamentada na vitória real da ressurreição, como afirmação do que já é verdade espiritualmente e que precisa ser reconhecida e proclamada para produzir seus efeitos concretos. Quando uma pessoa da família fica na porta de casa e diz com convicção: esta casa pertence a Jesus Cristo, o leão de Judá reina aqui. Nenhuma força do mal tem autoridade sobre esta casa, sobre esta família, sobre cada pessoa que aqui vive. Ela não está fazendo teatro, está exercendo a autoridade espiritual que o batismo conferiu. Está ativando uma cobertura que já está disponível, mas que precisa ser reclamada. A tradição da bênção da casa que a igreja pratica desde os primeiros séculos é exatamente isso. É a proclamação da autoridade de Cristo sobre o espaço doméstico. É dizer: aqui reina o leão de Judá. Aqui a autoridade de Jesus é reconhecida e proclamada. E o que não reconhece essa autoridade não pode permanecer onde Jesus é declarado Senhor. A Escritura não apresenta essa autoridade como algo que os cristãos devem pedir timidamente. Apresenta como algo que lhes foi dado. O próprio Jesus disse: recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. E Paulo, na carta aos Efésios, descreve o cristão como alguém que deve colocar toda a armadura de Deus para poder resistir firme frente a todas as investidas do inimigo. Não é o cristão que vai pedir timidamente para ser protegido. É o cristão que vai ao campo espiritual reconhecendo a autoridade do leão de Judá sobre tudo. Quero agora unir os 3 animais numa imagem única, que é a que a tradição espiritual cristã usa para descrever o lar verdadeiramente protegido. O cordeiro cobre com o sangue da redenção. Limpa o que precisa ser limpo. Tira o que o pecado deu acesso. Fecha a porta que a desobediência abriu. Não há proteção duradoura sobre um lar sem que essa dimensão seja honrada, porque o pecado cria aberturas que só o sangue do cordeiro fecha. A pomba habita com a presença do Espírito Santo.
Preenche o vazio que o mal precisa para operar, porque o mal não consegue preencher o que já está cheio. Produz os frutos que tornam a casa habitável pela graça, paz, alegria, paciência, bondade. Guarda a noite com a paz que transcende a compreensão humana. O leão governa com a autoridade da ressurreição. Estabelece o reino de Cristo como realidade reconhecida e proclamada. Confronta e dispersa o que tentou instalar-se onde não tem direito. Uma casa que tem os três está limpa pelo sangue do Cordeiro, habitada pela presença da pomba e governada pela autoridade do leão. Essa é a casa que a Bíblia descreve quando fala do lar cristão verdadeiro. Não a casa perfeita, onde nada corre mal e os problemas nunca aparecem. A casa coberta, habitada e governada pela presença de Deus nos seus três aspectos simbólicos mais poderosos. É uma distinção que transforma completamente a forma de entender o que é a proteção divina sobre um lar. Não é a ausência de problemas, é a presença de uma cobertura que muda a natureza do que os problemas conseguem fazer. Algo que preciso dizer com clareza sobre a diferença entre dois tipos de relação com a proteção espiritual, porque essa diferença é exatamente o que separa quem experimenta a mudança de quem continua na mesma situação por anos. Disse a mulher da missão paroquial: o que está a descrever não é falta de devoção, é falta de autoridade. Há uma diferença entre suplicar proteção e proclamar autoridade. Ambas são necessárias, mas muitas pessoas ficam apenas na primeira e nunca chegam à segunda. Suplicar proteção é dizer: Senhor, por favor, me proteja. É bom, é necessário. É expressão de humildade e de dependência de Deus. Mas proclamar autoridade é diferente. É dizer: em nome de Jesus Cristo, que venceu a morte e tem toda a autoridade no céu e na terra, eu declaro que esta casa pertence a Deus. Não é arrogância, é fé. É o reconhecimento de que a vitória já aconteceu e que o que aconteceu na ressurreição tem consequências reais sobre o espaço onde minha família vive. A diferença pode ser ilustrada com uma imagem simples: uma criança que chora pedindo ao pai que afaste o que assusta e uma criança que, sabendo que o pai está ao lado, se levanta e diz com a voz do pai: pode sair daqui. Ambas dependem do pai, mas a segunda já compreendeu que a autoridade do pai está disponível para ela, que não precisa apenas implorar, pode proclamar. O batismo não transforma o cristão num servo que mendiga proteção, transforma-o num filho que herda a autoridade. E essa autoridade é a que o nome de Jesus carrega. Felipe, o evangelista, não pediu timidamente que os espíritos saíssem das pessoas em Samaria, proclamou Cristo e a proclamação teve efeitos. Paulo em Éfeso não implorou que a influência espiritual negativa parasse, proclamou a autoridade de Cristo e os efeitos foram visíveis e concretos. Essa é a lógica do leão de Judá aplicada à proteção do lar. Proclamação, não súplica apenas. Declaração de fé, não apenas pedido tímido. Reconhecimento da vitória, não apenas esperança de que as coisas melhorem. Preciso ser muito prático agora, porque a tradição espiritual sem aplicação concreta se torna bonita, mas não muda nada. Vou te dizer exatamente o que você pode começar a fazer hoje para ativar sobre a sua casa a proteção dos três animais que a Bíblia revela. Para o cordeiro, a primeira e mais importante prática é participar dos sacramentos com a família. A missa, a confissão regular, a comunhão recebida com consciência do que é o Cordeiro de Deus que se entrega ali. E em casa, uma oração simples antes de dormir: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, cobri esta casa com o vosso sangue. Limpai o que precisa ser limpo. Fechai as portas que o pecado abriu. Protegei cada pessoa que aqui vive com a cobertura que a vossa cruz conquistou. Não precisa ser rezada com voz dramática. Precisa ser rezada com fé, com a consciência de que o que se pede foi conquistado na cruz e está disponível. Para a pomba, a prática mais transformadora é abrir a Escritura dentro de casa, ler em voz alta, em família, se possível, mesmo que seja apenas alguns versículos, porque o Espírito Santo, que é o autor da Escritura, está presente de maneira especial onde a sua palavra é lida e honrada, e além da leitura, a oração antes de dormir. Espírito Santo, és bem-vindo nesta casa, protege-nos enquanto dormimos, afasta o que nos quer mal. Fica aqui esta noite. Uma prática adicional que recomendo ao longo do dia, especialmente em momentos de tensão dentro de casa, antes de uma conversa difícil, antes de uma decisão importante, parar por alguns segundos e dizer internamente: Espírito Santo, preciso de Ti agora. Esse hábito, praticado com constância,
transforma progressivamente a temperatura espiritual do lar. Para o leão, a prática é a que mais transforma e que menos pessoas conhecem. Escolha um momento, pode ser hoje mesmo, pode ser esta tarde, pode ser antes de dormir. Fique na entrada da sua casa e diga em voz alta, com convicção, não de quem está fazendo um ritual, mas de quem sabe que o que diz é verdade. Em nome de Jesus Cristo, o leão de Judá, que ressuscitou dos mortos e tem toda a autoridade no céu e na terra, eu declaro que esta casa pertence a Deus. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor desta casa. Nenhuma força do mal tem autoridade aqui. Os anjos de Deus guardam esta casa, a sua entrada e a sua saída, agora e para sempre. Não precisa de uma voz dramática, não precisa de circunstâncias especiais, só precisa de fé. A fé que sabe que o que está a dizer não é invenção pessoal, mas a realidade espiritual que a ressurreição tornou disponível para cada família que vive sob o nome de Jesus. 2 anos depois daquela conversa na missão paroquial, voltei à mesma comunidade. Ela veio ter comigo antes do início da celebração, com um sorriso diferente do da primeira vez. Me disse, padre, a casa mudou. Não de um dia para o outro, mas mudou. Parece mais leve. Os filhos ainda brigam, mas é diferente. O marido ainda tem os seus problemas de saúde, mas há mais paz, mesmo no meio das dificuldades. E eu durmo. Finalmente durmo de verdade. Ela não disse que todos os problemas desapareceram. Disse que a casa ficou mais leve, que a paz que faltava começou a aparecer, que algo mudou no nível onde as coisas se decidem. O cordeiro cobriu, a pomba habitou, o leão governou. Essa é a proteção que a Escritura revela. Real, concreta e disponível para cada família que a reclamar com fé. O que mudou naquele lar não foi a ausência de dificuldades, foi a qualidade da presença que passou a habitar dentro das dificuldades. Há casas que têm problemas e os problemas as esmagam. Há casas que têm problemas e os problemas não as definem. A diferença não está na quantidade de dificuldades, está na qualidade da cobertura espiritual que existe sobre aquele espaço. Uma casa coberta pelo sangue do Cordeiro, habitada pela presença da pomba e governada pela autoridade do leão, é uma casa diferente. Não uma casa sem problemas, uma casa que sabe o que fazer com os problemas. Uma casa que tem dentro dela uma presença maior do que qualquer força que tenta entrar. Existe um tempo do ano em que a proteção dos 3 animais bíblicos está especialmente potente para ser ativada sobre os lares. É o período pascal, os dias em torno da Páscoa, quando o Cordeiro foi imolado, quando o sangue foi derramado, quando a vitória sobre a morte foi conquistada. A Semana Santa não é apenas uma comemoração histórica do que aconteceu há 2000 anos. É o tempo em que o que aconteceu então se torna mais presente, mais real, mais operativo no nível espiritual onde as coisas se decidem. A liturgia da Igreja nos coloca dentro do mistério pascual, não apenas na memória dele. É o tempo em que o Cordeiro é mais especificamente honrado. É o tempo em que a pomba que desceu sobre Jesus no Jordão está mais disponível para descer sobre cada família que a invoca. É o tempo em que o leão de Judá que venceu é celebrado com uma intensidade que o restante do ano não tem da mesma forma. Por isso, participar das celebrações da Semana Santa com a família não é apenas cumprir uma obrigação religiosa, é aproveitar a janela espiritual mais intensa do ano para ativar sobre o lar a proteção que os 3 animais da Escritura representam. Cada missa desse período, cada celebração, cada momento de oração em família nesse tempo tem um peso espiritual que o resto do ano não carrega com a mesma intensidade. Use esse tempo. Não deixe que ele passe apenas como uma semana diferente no calendário. Deixe que ele seja um momento em que o Cordeiro cobre a sua casa, a pomba habita os seus cômodos e o leão estabelece o reinado de Cristo sobre cada pessoa que ali vive. Meus queridos irmãos e irmãs, o que compartilhei neste vídeo não é ensinamento meu, é o que a Bíblia revela, o que a tradição cristã de 2000 anos preservou e o que muitas famílias que experimentaram a mudança podem testemunhar. O Cordeiro de Deus foi imolado, o sangue foi derramado, a cobertura está disponível, a pomba desceu, o Espírito Santo está pronto para habitar todo o lar que o honrar e o invocar. O leão de Judá venceu. A autoridade de Cristo sobre tudo já foi conquistada e está disponível para toda a família que a reclamar com fé. Você não está desamparado. A sua casa não está desamparada. O que a Escritura revela sobre a proteção divina sobre os lares não é para alguns cristãos especiais. É para toda a família que vive sob o nome de Jesus e que está disposta a reclamar o que já foi conquistado. Eu sou o Padre Gilmar. Estarei aqui no próximo vídeo com mais conteúdo para aprofundar a sua vida espiritual e a proteção sobre a sua família.
Se este vídeo tocou algo em você, se abriu uma compreensão sobre a proteção do seu lar que você nunca havia ouvido com essa clareza, compartilha com alguém que você sabe que está passando por um momento difícil dentro de casa. Às vezes a pessoa precisa ouvir isso, mas ninguém fala. Inscreve-se no canal e ativa o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. E antes de sair, me conta aqui nos comentários qual dos 3 animais, o cordeiro, a pomba ou o leão, você sente que mais precisa ser ativado na proteção da sua casa agora. Me conta. Leio todos os comentários e sua resposta pode ajudar outra pessoa que está lendo esta sessão e sentindo exatamente o que você sente